Louvamos, adoramos e bendizemos o santo nome do Senhor, por mais esta manhã, por mais essa oportunidade de estarmos na sua presença. Ontem foi comemorado no Brasil o Dia da Independência, mas essa independência para os povos não cristãos, ela não existe. Nós temos a liberdade, uma liberdade da parte do Senhor, Deus que nos plantou nesse país chamado Brasil e nos abençoou com a liberdade que muitas vezes ela é mal utilizada, a liberdade que acaba se tornando uma libertinagem, porque nós achamos que nós podemos fazer o que nós queremos. Conversava ontem com o Rosângela e com a minha filha, e a gente dialogava um pouco a respeito desta condição em que o homem vive, que vive numa pseudo-liberdade, em que não sabe usar esta liberdade, e a gente vê toneladas e toneladas de pessoas, milhares e milhares de pessoas achando que são livres e não são. Pessoas que de alguma forma tentam mostrar para elas mesmas que elas são livres e elas não são. A única liberdade que nós podemos ter é a partir de Cristo, nós termos a liberdade em relação ao pecado. Todas as outras pessoas, elas são presas, elas são algemadas. Você vê muito no Antigo Testamento se falar sobre a condição do laço. Laço que na batalha espiritual as pessoas elas tratam como algo satânico e maligno, que na verdade é o laço da minha vontade em relação ao que é oferecido. Eu não sou obrigado a aceitar os pratos de lentilhas do mundo, mas o que acontece é que naturalmente eu, para ser aceito, eu aceito. E isso acaba fazendo com que as pessoas sejam cada vez mais presas. Falávamos agora, antes do culto iniciar, sobre a demonstração de amor, que cada vez mais as pessoas elas têm suprimido. Então, a coisa mais estranha é quando você, numa mensagem de celular ou alguma situação, você fala bom dia e a pessoa responde. Parece que já não é mais comum. Quando a pessoa recebe a mensagem, ela já tem que dispor o problema dela, mas não sabe falar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. As pessoas elas não estão cada vez mais se comunicando menos. E este período na casa do Senhor é uma coisa muito especial, porque nós temos liberdade de ouvir o Senhor através do sacrifício do nosso Jesus. Semana passada nós finalizamos o tema de santidade de Deus, que é um alicerce dentro do cristianismo. Os atributos de Deus, eles se apoiam no contexto da santidade. E esse novo tema, que é a justiça de Deus, também é um tema que é ligado, muito ligado com o tema da santidade. Justiça de Deus. Este atributo moral está diretamente vinculado e depende do conceito da santidade de Deus. Ou seja, se você não entende o conceito da santidade de Deus, você vai olhar para os juízos de Deus e você vai achar que Ele está sendo injusto, em especial na sua vida. Poxa, não é justo Deus permitir que eu viva isso, não é justo isso, não é justo aquilo, não é justo eu ter essa dificuldade com o cônjuge, não é justo eu ter uma dificuldade no trabalho, não é justo, não é justo, não é justo. Tudo isso provém de um coração, da qual eu me incluo, um coração que não entende o princípio da santidade de Deus, em que tudo o que acontece nas nossas vidas é referente à santidade de Deus e à sua justiça. Nós cometemos erros, falhas, pecados, e tudo isso tem consequências. E nós, quando recebemos a paga daquilo que nós plantamos, nós olhamos para Deus e falamos, não é justo. Semana passada nós falamos um pouco sobre a condição de Moisés, que não entrou na terra prometida, simplesmente porque ele bateu na pedra, bateu na rocha. E nós trabalhamos todo aquele conceito de irreverência em relação à santidade de Deus. Uzá, que colocou a mão na arca da aliança e foi fulminado, Deus não é justo. As pessoas que assim o pensam, da qual eu me incluo, nós não entendemos o conceito da santidade.
Nenhuma ideia clara sobre a justiça de Deus haverá sem que haja uma correta noção da sua santidade. A justiça de Deus é a característica da sua natureza que o leva a manter a ideia da sua santidade, e um apoia o outro. Se Deus ele é santo, ele age de uma maneira perfeita e correta, a justiça dele também tem que o ser. A justiça de Deus é a característica da sua natureza que o leva a manter a ideia da sua santidade. A justiça de Deus preserva intacta a noção de que Deus é absolutamente santo e que não pode ser manchado ou provocado pelos seres humanos, anjos, sem que haja uma resposta punitiva da sua parte. Se você anda nos caminhos do Senhor, não há juízo. Se você anda fora, há juízo. É a regra. É uma regra que nós conseguimos aplicar dentro do nosso mundo secular. Nós olhamos com o nosso entendimento advocatício com qualquer situação e nós já estabelecemos julgamentos. Esquecemos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, falava isso para minha filha ontem. Ela falou: pastor, pai, você usou um exemplo muito esdrúxulo. Eu falei: não, mas é isso. Jesus Cristo, Filho de Deus, que praticou o bem na sua vida integralmente, curou enfermos, alimentou pessoas, ressuscitou mortos, expulsou demônios, em certo momento é colocado do lado de um homem que era no mínimo podre, Barrabás, e aqueles homens escolheram Barrabás, simplesmente porque a mídia da época, que era a voz, fala Barrabás, vamos aí. Eles se colocaram, eu consigo ver no meio da multidão a estratégia daqueles homens se colocando em diversos pontos e falando, e um fala assim: não vou falar, ele é bom, olha, lembra que você pecou daquele jeito lá, você fez aquilo, ou você fala: eu te exponho, oi, Barrabás. Naquele tempo já existia o conceito da justiça deturpada, e hoje não é diferente. A justiça preserva intacta a noção de que Deus é santo, porque se você erra, se você peca, há consequências. A justiça de Deus é a face da santidade de Deus, que é vista no seu tratamento do obediente e do desobediente, ambos sujeitos ao seu domínio. Tanto o ímpio como o crente, ele é debaixo da ação de Deus. Não há ninguém que sai do controle de Deus. As igrejas pensam que Satanás está fora do controle de Deus. Não, Satanás ele tem um poderio tal que Deus se coloca numa posição chorando porque o Satanás fez aquilo. E esquece, passagem, se não me engano, é Colossenses, eu estava lendo essa semana. Jesus Cristo é o principado, é o cabeça de todo principado e potestade. Ele é o cabeça de todo demônio. Está lá na Bíblia. E aí parece que Satanás tem esse poder todo, e na verdade ele tem poder, mas é um poder que é delegado, é um poder que é derivado. A justiça de Deus é a face da santidade de Deus, que é vista no seu tratamento de obedientes e desobedientes, ambos sujeitos ao seu domínio. Nesse atributo, Deus dá a cada um o que é devido. Deus dá o que é devido. Pastor, mas por que eu não sou consumido na ira do Senhor? Simplesmente porque tem um fator chamado sangue do Cordeiro. Só isso. Quando ele vai para cima de você, quando ele olha a sua ação, quando eu falo a nossa, quando ele olha a nossa ação, o nosso proceder, o nosso pensar, a nossa falta de amor, eu fico imaginando Deus com vontade de pegar e descer a mão na lata. Mas o que acontece? Ele olha para mim e para você e fala assim: meu filho já pagou o preço. Eu não posso executar esse juízo sobre a vida de fulano e beltrano, porque o preço já foi pago. Mas que ele merecia, ele merecia. Que ele merecia, ele merecia. Se alguém trocar aquela água para mim lá, eu agradeço. É só pôr o galão, tá? Já está limpinho, está tudo certo. A noção de débito ou obrigação
necessariamente entra na consideração desse tributo. A lei de Deus reflete a sua santidade. Quando a lei é quebrada, a santidade de Deus o faz manifestar-se justamente em ira. Quando a lei dele é quebrada, ele tem todo o direito de te fulminar, te matar, destruir. E aí quando você começa entendendo a santidade de Deus, você começa a olhar para o passado e você começa a ver a ação de Deus na vida das pessoas. Deus tinha todo o direito de fazer aquilo. Nós olhamos com muita tranquilidade Deus derrotando e destruindo amorreus, fariseus e todos os zeus, cananeus. Mas quando se trata da minha pessoa, nós falamos: Deus, que injustiça é essa? Eu com certeza vejo você lendo as Escrituras e vendo a ação de juízo de Deus, e você lê como se estivesse lendo a história do tio Patinhas, o sangue correndo. Mas quando corta um dedo seu, para tudo. Glória a Deus, aleluia. Os homens, o pecador está em dívida com a lei e portanto deve receber a punição dela. A ideia fundamental de justiça é a da estrita adesão à lei. Eu sou cristão. Você é cristão? Viva como cristão. Você é romano? Viva como romano. Você é judeu? Viva como judeu. Mas as pessoas, elas gostam de ter os bônus, mas não gostam de ter os ônus. Eu quero os prêmios, eu quero os louros da vitória, eu quero a bênção, eu quero a graça, eu quero a misericórdia. O juízo não. Juízo não. Os homens têm que viver de conformidade com a lei, que é a expressão da santidade de Deus, o seu caráter, e é algo que nós clamamos, em especial no nosso Brasil, a manifestação da justiça. Aqueles que estão errados, que paguem, desde que não entre na minha horta, desde que não invada o meu pedaço, desde que essa lei não seja para mim. Os homens têm que viver de conformidade com a lei, que é a expressão da santidade de Deus, a expressão do seu caráter. Como que você vai conhecer isso se você não ler? É premissa fundamental para você entender a santidade de Deus, ler a palavra de Deus. É por isso que o salmista fala assim: quanto amo a sua lei, é quanto eu me dedico. O meu amor, ele está vinculado a quanto eu me dedico. Se eu não me dedico, eu não amo. Como a corça anseia pelas águas, assim tenho sede da tua palavra. Nós vivemos em tempos quentes, secos. Aleluia. Eu acordo, eu durmo com a boca aberta. Eu devo ter um desvio em algum lugar aqui. Eu durmo com a boca aberta, acordo seco. O salmista fala: como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Glória a Deus. É assim que nós temos que entender a lei de Deus. E entendendo a lei de Deus desta forma, o que acontece é que também nós vamos nos adequar à sua justiça. Os homens têm que viver de conformidade com a lei, que é a expressão da santidade de Deus, a expressão do seu caráter. Do contrário, eles recebem a devida retribuição da parte de Deus. Podemos considerar a justiça de Deus de duas formas. Primeiro, nós temos uma justiça absoluta, que é a justiça de Deus em relação a Ele. Ele não quebra a sua lei. Jó fala que nenhum dos planos dele pode ser frustrados. Lá em Apocalipse diz que nenhuma vírgula e nenhum tio vai deixar de se cumprir, porque o que ele falou vai acontecer. Ele não é homem para que minta. Tudo que ele fala se cumpre. E essa justiça absoluta se refere a Deus em relação a Ele mesmo. Porque ele, dentro do entendimento dele, talvez ele pensasse que seria injusto ele, como o soberano, não ter regra. Mas ele tem regra. Ele define as regras para que ele haja. Termo é justiça absoluta. É a retidão da natureza divina
em virtude da qual Deus é infinitamente justo em si mesmo. Essa justiça é inerente a Deus, ainda que ela nunca se manifeste e os homens nunca percebam. Este aspecto é muito importante, porque define o aspecto da justiça relativa ou derivada, que é a justiça que é aplicada na minha vida e na sua vida. Ele tem um padrão de justiça, e se a gente definir aqui, olha, cada um tem uma função dentro de um trabalho qualquer, provavelmente o que vai acontecer é que você fala assim: eu acho que eu estou trabalhando menos, a Raiane está trabalhando mais, ou o outro está fazendo mais, o outro está tendo mais prêmio, o outro está mais em evidência. Isso não acontece na Trindade, por causa do conceito da justiça absoluta. A justiça absoluta faz com que a Santíssima Trindade ela funcione de uma maneira perfeita, em que Deus Pai sabe até onde pode ir, e mesmo com vontade de me fulminar, Ele não fulmina, porque Cristo pagou o preço. Opa, eu paguei o preço, eu paguei. O Espírito Santo sabe até onde Ele pode ir. Ele sabe que não há glória para Ele. Você não vê nas Escrituras ninguém glorificando o Espírito Santo. A gente vê a glória a Deus no Antigo Testamento, a gente vê a figura de Jesus em eminência, mas a gente não vê a figura do Espírito Santo sendo glorificada. E o Espírito Santo, ele não entra lá em greve e fica dodói: ah não, eu também quero glória, porque ele entende o conceito da justiça absoluta, que é uma justiça que rege o mover de Deus Pai com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, e isso é de uma maneira perfeita. A justiça absoluta vai definir o modo de operação de Deus em relação a mim e a você. Ele tem a regra dele, e a partir da regra dele, que se cumpre e tem que se cumprir, Ele age comigo e com você. Não há um homem, não há uma mulher, não há nenhum ser humano em que Jesus Cristo morreu por ele, em que os pecados foram colocados na cruz do Calvário, que vão para o inferno, porque é a justiça dele. Nós não, nós olhamos: não, esse homem, essa mulher merece o inferno. Deus não está nem aí para o que você acha. A justiça dele vai se cumprir. A justiça absoluta de Deus é a que está intimamente ligada à sua santidade, porque Ele conhece a sua palavra, porque Ele a revelou. É como se você escrevesse um livro e ninguém melhor do que você conhecesse aquele livro. Ninguém conhece melhor do que você, além de Deus, a sua história. Tem uma frase que a minha tia sempre fala, que eu brinco com ela, na verdade eu mango dela, em que ela fala: só eu sei, só eu sei, só eu sei, só você sabe. Só você sabe a dor, só você sabe a dificuldade, só você sabe a penúria, só você sabe a dificuldade, como aquilo te atrapalha, como aquilo te incomoda. Ninguém mais sabe. A gente pode até tentar. Os gabinetes de psicologia e de terapia estão cheios de pessoas que querem tentar entender você para dar uma direção, mas ninguém entende. A gente pode dar uma regra, pode dar uma norma, mas ninguém entende. A justiça absoluta de Deus é que está intimamente ligada à sua santidade. Mas essa justiça absoluta, graças a Deus, ela não é aplicada a mim e a você, porque senão ninguém entraria. E aí nós temos a justiça relativa ou derivada, que é o que acontece com todos os atributos. Nós temos o amor de Deus e o amor do homem. O amor de Deus é um amor que não quer nada em troca, e não há nada que você possa oferecer. O amor do homem, sim. Falava ontem com um pastor, e ele falava assim: não, mas eu não faço isso. Eu falei: meu irmão, nós vivemos já dentro da cultura reformada já há algum tempo, e você sabe que toda ação que você faz é pecaminosa. E ele olhou para mim assim e falou assim: caramba, acho que eu esqueci disso. Mas é isso que a gente age. A justiça relativa ou derivada é aquela justiça que Deus ele participa a minha pessoa e a sua pessoa. É algo que nós temos como agir, que nós temos como fazer, por mais difícil que seja. Não é fácil, não é fácil. Eu me encontro em momentos na minha vida em que eu olho e falo assim: não é fácil, está errado, eu não mereço isso. Olha, tem dias que eu penso assim: hoje esse dia eu quero ser só para tudo que eu vou fazer, eu vou pensar tudo certo. Daqui 5 minutos eu esqueci tudo. Eu vou fazer tudo que eu tenho. Meu Deus, que tinha. Para isso o apóstolo Paulo escreve: tudo que eu quero fazer de bem eu não faço,
Tudo que eu não quero, que é ruim, esse eu faço. Você não está sozinha nesse barco. Apóstolo Paulo, segundo homem do Antigo e do Novo Testamento, depois de Jesus Cristo, ele falava a mesma coisa que você está falando agora. Justiça relativa ou derivada. Ela é a perfeição de Deus, por meio do qual Ele se mantém contra toda violação da sua santidade e deixa manifesto em todos os seus sentidos que Ele é santo. A lei dele mostra como nós temos que agir. Este é o padrão. Eu já dei esse exemplo, vou dar de novo um exemplo pertinente. Quando eu trabalhava na Philips, lá em São Paulo, tinha a fabricação das peças e tudo mais, e aí tinha um departamento que é o departamento de qualidade. Então, a partir de padrões, ele vinha com os padrões da peça. Olha, a peça ela pode ter um tamanho de 3 centímetros, mais ou menos tantos milímetros. Ela pode ser um pouquinho maior e um pouco menor. Comprimento, peso. E aí ele analisava todas as características e dizia: esse produto é um produto conforme a regra, conforme, é um termo técnico, conforme, ou então é não conforme. Se é não conforme, o destino dele é lixo. Justiça é a perfeição de Deus pela qual Ele se mantém contra toda a violação da sua santidade. Todo momento em que você é não conforme. A diferença é que você não é jogado no lixo. Por quê? Sangue do Cordeiro. Só. É porque você é bonitinho? É porque você frequenta a igreja? É porque você é bom segundo o padrão humano? Não é. É porque quando ele olha para mim e para você, ele só vê o sangue do Cordeiro. Todo ensanguentado, todo vermelho. Hã? Mas não tem isso de antes. O antes é antes da fundação do mundo. Não tem antes. Os seus pecados eles foram colocados na cruz do Calvário antes da fundação do mundo, quando Cristo escreveu o livro da vida do Cordeiro. E quando fora do temporal do homem, ele foi morto através de uma decisão dentro da justiça absoluta de Deus, em que eles decidiram ali. Eu não sei como foi aquela reunião, não se explica isso, mas a gente pode pensar, eles lá, bom, nós precisamos ter um plano para isso, isso vai acontecer. Lendo o Apocalipse, eu percebi que tem muita coisa que nós não entendemos agora e nunca vamos entender. Por quê? Porque aquilo ali é coisa lá do céu que a gente parece que não vai entender mesmo. Tem hora que você está num contexto um pouco que você está aí, ó. Assim. Sim e não. Sim e não. O que acontece muitas vezes sim, porque tem muitos elementos, não só em Apocalipse, como em todas as escrituras, em que nós não vamos entender nunca. Não é para a gente entender. É tão profundo, é tão difícil, que você percebe que não é coisa daqui. Por isso que eu falei sim e não. Tem coisas que realmente são de outra galáxia, mas não, porque o que acontece é que Apocalipse é o cumprimento do Antigo Testamento no Novo, e a gente se dedica pouco no estudo das Escrituras. Não é apenas uma leitura, eu sentar e colocar a Bíblia no colo e achar que eu vou entender. Estava lendo uma biografia de uma pessoa, e a pessoa com 50, sei lá quantos anos, ele leu mais de 300 ou 500 vezes a palavra de Deus, de capa a capa. Vai querer comparar com você que leu uma vez? Se leu? Ó, eu quero entender. Como que você vai entender? Eu não lembro, tinha uma pessoa, eu não lembro de um homem no passado. Mas é um entendimento de que a palavra ela é necessária e que aquilo tem que ser a sua regra de fé e prática. Quando você entende isso, o que acontece? Você se dedica. Nós não nos dedicamos por isso. É aquele exemplo que eu dei na semana passada, em que aquele homem de Deus do passado, me foge o nome, em que ele falou assim: olha, todo ser humano, todo cristão tem que orar pelo menos 2 horas por dia. Não é uma regra que está na Bíblia, ele estabeleceu 2 horas por dia, se tiver tudo bom, se não tiver nenhum problema, nenhuma dificuldade. Se seu dia estiver lotado, não tiver tempo nem para você respirar, você tem que orar 4.
As pessoas, elas fazem a cisão, o corte no tempo da leitura da palavra, como se fosse algo acessório, e não é. E o que acontece é que a gente sofre e padece. Esse aí que leu 500 vezes, ele se dedicava, ele praticava? Casado, com filhos, naquele padrão antigo, 4, 5, 6, 8. Não era pastor. Ele era um homem que tinha trabalho, que tinha o seu serviço e se dedicava a ler a Bíblia. Quanto tempo a gente perde hoje no WhatsApp? Quanto tempo a gente perde hoje na frente da televisão? Eu já disse para vocês, ler a Bíblia de capa a capa em 3 meses, sem meditá-lo, 3 meses eu já li. Imagina que dá para eu ler 4 vezes por ano a palavra de Deus, vezes 50 que eu tenho, dá 200. Você entende que é questão da gente querer ou não querer? E eu lia, nem chegava a 1 hora por dia. E se eu começar a me dedicar a 2 horas por dia? Ou 3 horas por dia? 1000 vezes. Porque a gente não precisa de 8 horas de sono. Talvez a Helena precisa de 8 horas de sono. Nós não precisamos. A gente dorme e fica dormindo e fica lá. Se a gente acostumar o nosso corpo com uma alimentação balanceada, se a gente dormir cedo, acordar cedo e a gente começar a se dedicar a ler a palavra de Deus, a gente vai entender mais o conceito da santidade, a gente vai entender o conceito da justiça e as coisas vão ficar mais patentes aos nossos olhos. Agora o que a gente faz não é isso. Não, pastor, eu perguntei assim. Ele leu 500 vezes. Será que ele praticou? Não conheço. Normalmente uma pessoa, ou dificilmente uma pessoa que se dedica tanto em relação ao assunto, ela não tenha a capacidade de praticar. Se ele vai ou não praticar, não sei. A gente tem que partir da primeira premissa. Vamos ler? Para depois a gente ver se a gente vai praticar. Tem 40 Bíblias, já leu todas, anotou tudo, fez a apostila dos estudos dele e não pratica nada. Não é a regra. A gente não tem que olhar para ele como regra, a gente tem que olhar para a figura de Cristo como regra. Então, se ele está fazendo isso, use todos os elementos que ele usa para ele poder ler, mas tenta praticar. Só um minutinho. Não, tem um pastor que estava vendo a vida dele, que é até o do orfanato que você falou. Ele leu a Bíblia 200 vezes e todas as 200 vezes ele comentou e deixou escrito o que ele leu. E as pessoas testemunharam isso, e tanto é que as pessoas que viviam à volta dele dizem que não teve um dia sequer que o sol amanheceu antes dele estar de joelho. Tá, então eu vou fazer uma correção. Eu falei 500, mas é esse exemplo. Eu não sei se eu cheguei a postar. Esse exemplo, são 200 vezes, eu chutei 500, desculpa, 200. Era um homem que tinha uma vida cristã, que trabalhava com orfanato, então sim, ele praticava. Ele cuidou de 10.500 homens. Então ele praticava. Esse meu amigo, que o senhor inclusive conhece, 10.500 inclusive ele levanta 5 da manhã, fica até às 8 de joelho dobrado, tem o joelho tudo ralado, e cadê um gesto de amor? Entendeu? Mas eu não tenho que olhar, Edilene, não olhe para o lado ruim. Olhe pelo que você pode aproveitar. Se você vê o exemplo dele, em que ele acorda às 5 da manhã, lê a Bíblia e tem o joelho ralado, aproveite isso. E o que não é de prática, você joga fora. A palavra de Deus diz, o que eu ouço tudo e retenho o que é bom. Retenha a leitura e não retenha a falta de prática. Shirley? Sim. Tem um termo que chama osmose. Osmose é a absorção da coisa só de estar perto. Então você pega a Bíblia e coloca assim, é como se... Não existe isso. Energia passada. Não existe. Não existe. Se você quer aprender, você tem que ler. Andando. Justiça relativa. A justiça inerente de Deus, ou absoluta, é a base natural da sua justiça relativa ao tratar com as suas criaturas. É a respeito da justiça relativa, isto é, a que se relaciona com os homens, que nós vamos nos deter nesse estudo.
A Bíblia, ela é farta de expressões a respeito da justiça divina. Vamos ler várias. Afirmações que Deus é justo. De N, Esdras 9:15. Wales, Neemias 9:8. Irmão Cláudio, Salmos 119, 137. Rosângela, Jeremias 12:1. Shirley, por favor, Lamentações 1:18. Neemias. Calma, 9:8. 9:8. Esdras 9:15, Neemias 9:8, Salmos 119, 137, Jeremias 12:1, Lamentações 1:18, Rayane, Daniel 9:14, Felipe, João 17:25, Edilene, Apocalipse 16:5. Esdras 9:15. Deus de Israel, tu és justo, pois o que restou de nós é um grupo de sobreviventes, como acontece hoje. Eis-nos aqui diante de ti com a nossa culpa. Sim, é impossível subsistirmos em tua presença por tua causa disso. Neemias 9:8. Achaste o seu coração fiel perante ti, e como ele fizeste aliança, para dares à sua descendência a terra de cananeus, dos heteus, dos amorreus e dos fariseus, dos jebuseus e dos gigarzeus, e cumpriste as tuas promessas, porque és justo. Salmos 119, 137. Desvio os meus olhos de contemplar a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Jeremias 12:1. Justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente? Lamentações 1:18. Justo é o Senhor, pois me revelei com sua palavra. Ouvi todos os povos e vejo a minha boca. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Daniel 9:14. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós. Pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. João 17:25. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também esses compreenderão que tu me enviaste. Apocalipse 16:5. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu és e que eras santo, pois julgastes estas coisas. Todos abram Apocalipse 16, por gentileza. O que está acontecendo em Apocalipse 16? Manifestação dos flagelos de Deus sobre os homens infiéis. E aí ele vem, primeiro flagelo, segundo flagelo, terceiro flagelo, depois tem mais quarto, quinto, sexto e sétimo flagelo. E o que o anjo fala? Apocalipse 16:5. Tu és justo. Tudo o que está acontecendo de uma maneira justa, porque tu és Deus justo e também eras justo, sempre foi justo. Suas ações, elas são justas. Afirmações de que os julgamentos do Senhor são justos, não só as afirmações, mas também os julgamentos. Apocalipse 16:7.
Leia, Edilene, por gentileza. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Você entende que se você compreender Apocalipse 16:5 e Apocalipse 16:7, quando nós estivermos passando por uma luta e dificuldade, nós vamos entender que o que está acontecendo é justiça de Deus e o nosso coração se acalma. Você vai entender que porque você é filho, aquilo que está passando é uma consequência, que pode demandar um tempo ou mais tempo, mas que vai passar, mas que Deus está no controle de todas as coisas. Eu vi uma postagem assim: ai de mim, Deus, suas mãos estão sobre mim. E aí ele coloca embaixo: ainda bem que são as suas mãos. Algo que Davi, quando ele fez o recenseamento e ele foi repreendido pelo general Joabe, ele falou: não vai contar porque eu quero saber. E a hora que ele acabou de contar, Deus veio com juízo sobre a vida dele. Você tem 3 opções: opção A, opção B, opção C, ficar debaixo da minha mão. Ele olha e fala assim: mesmo que a mão do Senhor seja dolorida, tem uma coisa que é diferente: Ele é misericordioso e justo. E aí, nesse caso de Davi, a misericórdia de Deus foi maior do que a justiça de Deus, e ele diminuiu a incidência do cumprimento da lei. Ele aliviou para Davi. Ele é misericordioso. Glória a Deus. A afirmação de que a lei do Senhor é justa. Pastor, Deus é justo, mas a lei dele não é justa. Deuteronômio 4:8. Rosângela, por gentileza. Deuteronômio 4:8. E aí, dentro desse entendimento, você olha para Deus como soberano, você olha como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que governa a sua vida, aquele que não deixa que caia um fio de cabelo da sua cabeça, sem que Ele permita. Aquele povo da qual você faz parte, porque você não é o Israel físico, mas você é o Israel espiritual de Deus. E que grande nação há que tem estatutos e juízos tão justos. Não é só Ele que é justo, porque se Ele fosse justo com estatutos injustos, ia ser problema. Mas Ele é justo e os estatutos dele também são justos. E que grande nação há que tem estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que eu vos hoje proponho. Moisés falando com o povo de Israel. Se você começar a ler e você começar a entender, porque o que acontece é, nós como seres humanos naturais, nós não temos condição de entender as Escrituras. As pessoas, elas começam a ler e leem, e a gente vê pessoas que são catedráticas no ensino, sabem os versículos de cor, conhecem as regras semânticas grego e hebraico, mas se a pessoa ela começar a ler as Escrituras através da ótica do Espírito Santo, não tem como a pessoa ficar igual. E o que nós temos que entender é, a regra diz que uma andorinha só não faz verão. O problema é que a gente quer transferir uma regra como essa para o cristianismo. Você sozinho faz verão. Você faz a diferença, porque você não está sozinho. O Senhor, Ele fala que eu estarei convosco todos os dias da sua vida. Aleluia. Então qualquer ação sua, ela tem efeito. Nunca ache que, eu estou sozinho, eu não consigo. É pouca gente, não. Eu já falei para vocês e afirmo. Se nós conseguirmos implantar um cristianismo verdadeiro na nossa igreja aqui, no nosso pequeno grupo, Brasília não vai ser igual. O Brasil não vai ser igual. O planeta Terra não vai ser igual.
Mas o que acontece é que nós nos sentimos entristecidos. É aquilo que a gente está tratando em João à noite. Apóstolo Pedro está lá, não é à noite, não é de manhã. Apóstolo Pedro está lá comendo com os gentios, fazendo festa. Chega o grupo dos religiosos e aí ele fica com vergonha, ele fica com medo. Se nós continuarmos agindo com esse tipo de ação, algo que você, segundo o teu relato lá, a pessoa conhece, tem 500 Bíblias e não pratica nada, nós vamos ser cristãos apenas nominais e nós não fazemos diferença nenhuma. Quando eu forço para você ler a Bíblia de capa a capa, é para você ter um estímulo. Eu tenho que ficar. Já mandei mensagem para o Moisés: pô, cadê você? Não, cara, eu vou à noite. Falou para mim que o carro do Felipe está cheio. Eu falei: que cheio? Nada, conversa. Não entendeu? Tá nada, tem só 3. Perdeu a hora. 2,5. Entendeu? Se nós entendermos a força que nós temos, se o boi entendesse a força que ele tem, ninguém colocava a cabeça nele. Ninguém segurava. O elefante. Outro dia nós vimos o filme do Dumbo. Imagina se um elefante daqueles adultos soubesse a força que ele tem. Você acha que alguém fazia ele ficar? Não consegue, porque ele sabe da força e do poderio dele. Semana que vem nós vamos falar um pouco, se Deus assim o permitir, das distinções, das diferenças aplicadas da justiça de Deus. Não porque Deus faz acepção de pessoas, mas porque há obedientes e há desobedientes. Há crentes e há ímpios. E Deus, Ele não trata todas as pessoas da mesma maneira. Ele não trata. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome, pedindo a Ti, Pai, que o Senhor nos ajude, Pai, a aplicar a Tua justiça. A Tua justiça que é boa, perfeita e agradável. E que nós, Pai querido, temos que, através do entendimento da Sua santidade, através da dedicação da Sua palavra, nós possamos fazer a diferença neste mundo pecaminoso, Pai. Que cada vez mais nós possamos ser orientados para a glória, honra e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus.